A série São Florestas começa agora. Um recorte contemporâneo sobre os muitos aspectos sociais e ambientais da Amazônia brasileira. Você irá ver um dos mais ricos biomas da Terra sob o olhar de representantes dos povos originários e ribeirinhos. Temas como o enfrentamento da fome e da pobreza, a alimentação e ainda a medicina ancestral dos indígenas. O aprendizado trazido pela natureza. É também um olhar sobre projetos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais exuberantes em diversidade do nosso planeta. Essa aqui é a nossa pet, né? Aí nós temos ainda nosso pé de itajoba, que eu coloco no feijão, na carne, no frango. Nós temos a nossa bananeira também, que já deu fruto. Já a nossa família já se alimentou da nossa bananeira aqui, da nossa pet. Como que a gente pensou em elaborar esse projeto? Primeiro que a gente sabe das condições de higiene, de saneamento básico. Na verdade, não existe saneamento básico nessas comunidades aqui do Pará, né? As pessoas têm banheiros de buraco na maioria das comunidades. Então, essa situação ela é alarmante, ela chamou a atenção tanto da gente do Instituto Nova Amazônia, quanto da nossa voluntária, que é a Kelly Cunha, que é uma bióloga, que ajudou a gente a elaborar esse projeto. E aí, a situação de vida dessas comunidades é o que levou a gente a escrever o projeto, porque a gente precisava ter uma situação alternativa que realmente fosse eficaz para as condições de vida da Amazônia, das pessoas que moram na Amazônia. Não adiantava fazer uma fossa que poluísse o meio ambiente, que a água, né, poluísse o solo. A gente precisava de uma alternativa que, de fato, fechasse um ciclo, como é essa questão das bets. As comunidades são chamadas por vocês, ou elas procuram vocês? Me conta como que é esse processo. A nossa intenção é chegar nos grupos que não sabem que a gente existe, nem que filantropia existe, nem que existe alguém interessado em apoiá-los para proteger aquela floresta da forma como eles querem, com os projetos deles. Então, a gente está querendo chegar num universo que não sabe de nós, né? A gente está vindo para complementar todo um trabalho. O movimento ambientalista, desde a década de 80, tem trabalhado muito em redes, né? Muito conectadas. Então, a Rede Pantanal, Rede Cerrado, o Grupo de Trabalho da Amazônia. Então, a gente tem acesso a esse conhecimento e essas redes. Então, a gente sempre usou esse conhecimento das redes para buscar os grupos que eram importantes da gente estar apoiando. Não eram números menores. Conforme a gente foi aumentando a disponibilidade de recursos, a gente começou a fazer essas chamadas. E aí nós canalizamos. Primeira coisa é a consulta. Olha, temos dinheiro para essa região, para esse público. O que vocês precisam? Então, o nosso apoio é sempre irrestrito. É o que o grupo precisa, não é o que a gente acha que ele precisa. Eu acho que essa é a grande primeira diferença da filantropia em geral. Ela está começando a mudar, mas, em geral, ela te coloca numa caixinha, né? E aí, com a escuta, a gente define, então, critérios para uma chamada. Isso aí que vocês precisam, vamos fazer uma chamada desenhada para responder a essa demanda real. E aí é feito um texto e alguns valores, né? Por exemplo, um que a gente agregou nos últimos anos fortemente é o papel da mulher dentro da instituição ou liderando a instituição ou o projeto, não servir um cafezinho, né? Ah, tem mulher aqui, mas... O que ela faz aí dentro? A gente sabe que instituições da Amazônia que estão lidando com a questão ambiental sofrem constantemente pressões, perseguições e ameaças. Com o INAM não seria diferente. Porém, a gente sabe que o nosso trabalho é importante e a gente continua aqui na comunidade. Aí a gente tem que frisar que o INAM, a maioria são mulheres à frente do movimento social de geração de emprego e renda e preservação ambiental. Então isso aumenta em 90%, né, as ameaças que a gente sofre. Esse é o nosso dia a dia, porém a gente não se intimida e continua com toda a segurança possível. E aí a gente traz junto com a gente outras mulheres que são liderança nas comunidades, que não somos nós que escolhemos, elas já são lideranças que atuam e que escolhem também o INAM como parceiros para construir o projeto na comunidade. Então o INAM chama essas mulheres, convida, elas sentem tocadas para a missão e constroem com a gente esse projeto de forma coletiva, solidária e muito humana, né? Então a maioria das lideranças nos projetos são mulheres que estão com a gente nessa luta.
você tem que ter muito cuidado, porque antes de mais nada, acho que você tem que cuidar das populações da Amazônia. Os índios têm que ter as áreas demarcadas para eles terem as suas autonomias de decisão interna sobre o que eles querem fazer com a área deles, como eles querem sobreviver e se reproduzir culturalmente, economicamente, politicamente. Os povos da Amazônia, os ribeirinhos, todos igualmente têm esse direito de se organizar, mas antes de tudo, a Amazônia ela é importante para a humanidade. A gente tem que manter a floresta em pé, porque depende a nossa sobrevivência enquanto humanidade. A construção da nossa BET hoje aqui no nosso terreno, né? Ela foi assim animadora, também teve a experiência de dizer assim como ela vai funcionar, né? Porque ela é uma fossa diferente, então o pessoal ficou curioso nessa questão, mas aí a gente já plantamos aqui a nossa tajoba, nossas bananeiras, então ela já deu frutos e ela deu uma melhorada bastante na nossa vida, porque a gente não tinha um banheiro adequado, né? A nossa relação com o Fundo Casa foi antes desse projeto, na verdade, né? A gente aprovou um projeto que foi o Paneiro do Mangal, que também fala de geração de renda, de emprego para famílias extrativistas. E o nosso segundo projeto aprovado foi exatamente esse, que é a construção de BETs, falando de saneamento básico, de qualidade de vida, de saúde, né? E de melhoria das condições de vida das comunidades pesqueiras. Vou levar vocês para mostrar como era antes, né? Nosso banheiro. Longe da casa mesmo. Ficava longe de casa. Aí no inverno era muito difícil a gente vir para o banheiro, né? Funcionava assim, ó. Então, essa equação que é difícil hoje, você precisa de muito financiamento, você precisa de uma política muito bem desenhada. Ela tem que ser diversa porque ela vai atuar sobre diferentes povos e diferentes necessidades, diferentes percepções e cosmologias, e a gente tem que respeitar, né? E, acima disso tudo, ela tem que responder ao interesse soberano da sobrevivência do planeta. É multidimensional, você não tem assim, vamos botar ali, vamos dar para os índios fazer, não, porque os índios também precisam de espaço de aprendizagem. Então, você tem que ter uma... Como é que faz? Você ainda tem 40 povos indígenas em isolamento. Você tem um elemento humano aí, né? O elemento humano não Ele pode ser esquecido. Não, hipótese alguma. Isso é o que tem acontecido historicamente e eles têm sido genocidados. Então, você tem que, primeiro, respeita essa diversidade. Quais são as decisões dessas populações em diálogo, né? Democraticamente em diálogo. O princípio, primeiro, a gente tem que manter a floresta de pé, porque senão não temos chuva, não temos água, não temos rio. Tem uns que preservam, mas tem uns que não preservam, porque tem uns que estão sendo cooptados pelo outro lado também. Então, tem que ter diálogo de todos os lados e tem que ter um princípio, na minha opinião, assim, primeiro, organizador do que vai prevalecer nesse diálogo, né? O princípio é: a Amazônia não pode ser destruída. A gente tem colocado alguns critérios de valores e tem também os critérios específicos da região e do público. Com a chamada que a gente fez e aqueles critérios, a gente cria uma matriz de pontuação. Cada critério tem uma pontuação ou cada informação geográfica. O grupo trabalha em redes ou trabalha isolado, né? Então, tudo isso vai contando pontos. É uma forma também que a gente encontrou de não replicar o modelo convencional de que, né, do tal oficial de programa, que geralmente é uma figura extremamente, né, cheia de cursos e doutorados e não sei o quê, né, que assim, são pessoas especialistas em alguma coisa que geralmente entram nas grandes fundações e aí elas recebem um valor que elas vão ter que alocar da fundação. E para a gente não ter essa subjetividade, a gente não reproduziu essa figura. Temos técnicos, pessoas que conhecem mesmo o universo, que a gente está trabalhando, né? E a gente vai contratando para administrar
esses valores que a gente até um montante que a pessoa seja capaz de acompanhar. Então, a gente já tem uma relação interessante com o Fundo Casa nesse sentido de que o Fundo Casa olha para as comunidades da Amazônia de uma forma diferente, levando em consideração as experiências da Amazônia, né, o tempo de vida, a qualidade de vida da Amazônia e a forma de economia e de vivência das comunidades tradicionais da Amazônia. Quer dizer, não são poucos projetos, mas a gente conta com a rede também o tempo todo, né, de acesso. Então, essa pessoa vai receber, faz a chamada, depois recebe, faz a matriz de pontuação e vai fazer essa análise. Então, os projetos chegam e eles vão sendo pontuados. E aí, infelizmente, né, a gente tem muito mais projetos bons do que a gente tem dinheiro para apoiar. Então, tem que ter um ponto de corte. Para dar uma ideia, na última chamada de fortalecimento de comunidades, nós tivemos 250 projetos com dinheiro para apoiar 20. A gente ainda espremeu, pegou mais e conseguiu apoiar 36. Mas é uma forma também agora de mapear a demanda que a gente joga para o campo. Olha, não está dando esse dinheiro, pode... E é isso, então a gente faz isso e aí apoia, faz os contratos, né, de apoio, faz os repasses, mas também nós contratou o grupo de projetos daquela chamada, a gente faz as reuniões. Então, a gente faz 4 encontros, um para os grupos se conhecerem, trocarem, contarem do seu projeto, e os outros de fortalecimento institucional, as ferramentas, a legislação que eles precisam cumprir para não ficar inadimplentes, porque isso acontece muito, né? É muito difícil você saber o que precisa. Se a gente está tendo resultados positivos, estão vindo da sociedade civil. Porque, em relação aos governos, lamentavelmente, a gente não está conseguindo fazer com que os governos se comprometam organicamente. Então, a gente oferece todas as ferramentas e está disponível o tempo todo, para qualquer dúvida, para qualquer dificuldade. É um processo bem de acolhimento e de estar sempre disponível mesmo. Não se colocar como, eu tenho dinheiro, você tem que me pedir. Quer dizer, a gente desconstruiu toda essa história, entende? Vamos trazer o conjunto dessas organizações para trabalharmos juntos para isso. E aí, realmente, cobrar a coerência no acordo comercial, cobrar coerência do sistema financeiro, cobrar coerência para que esse objetivo se realize. Se não houver essa pressão e se não houver essa mudança de mentalidade, não tem solução, para mim, na minha visão, né? Se a gente não equacionar tributação, mudança de mentalidade e projetos assim rápidos, eficientes, emergenciais, uma visão de futuro, médio e longo prazo, a gente não resolve. Isso tem que ser já. A gente, como ambientalista, entende que a natureza funciona dentro de um sistema próprio e inteligente. Então, por isso, a gente começou como um fundo sul-americano. Então, vamos olhar na Amazônia. A Amazônia cobre territórios de 9 países. Quando a gente quis colocar o recurso na mão dos grupos que estão protegendo a Amazônia, obrigatoriamente tinha que ser em todo o bioma, e não só do lado brasileiro. Lá dentro tem cidades, tem periferias, tem ribeirinhos, tem indígenas, tem quilombolas, tem seringueiros, tem muitos públicos. Então, o nosso olhar é uma combinação de apoios que vão se conectando e se trançando de uma forma que você possa impulsionar a proteção integral do bioma. Dentro desse universo, a gente tem 2 formas de apoiar. As soluções sustentáveis, então, muitas e a maioria das comunidades que têm seus territórios garantidos, que ocupam muito tempo, eles querem sobreviver lá, né, melhorar a sua renda e ficar e proteger a floresta. Então, tem essas áreas. E tem uma outra área que é bem diferente, a forma de apoiar, que é a proteção de direitos mesmo. Proteção de direitos territoriais, proteção contra o impacto de grandes obras como hidrelétricas, como a mineração ilegal, processos de autodemarcação, porque a lentidão do governo não chega e as próprias comunidades precisam fazer o trabalho de proteger as fronteiras dos seus territórios, indígenas e quilombolas, né? Existe muito conflito de terra ali, principalmente nos últimos anos.
E a gente teve também mais uma Beth, não foi? Aqui nessa comunidade? Sim, teve mais uma família que foi beneficiada, né? E também essa questão também melhorou bastante também a família, a vida delas. Esse projeto ele foi arrecadado no valor de R$ 29.050 e a gente conseguiu atingir 7 comunidades, onde a gente construiu 7 Beths, né, para melhoria de vida de 7 famílias. Então a gente administrou isso de forma coletiva e é interessante a gente falar que o projeto não foi só construir Beths. A gente pensou também num projeto em que a gente conseguisse fazer formação de direitos humanos, de qualidade de vida, de geração de renda, de saneamento básico, né? A gente fez um diagnóstico das comunidades como um todo. Então o projeto ele vai além da questão de construir a Beth. A gente está falando de uma questão social e humana, com lideranças. A gente fez formação com as mulheres também. Ele é um projeto bem completo e o impacto dele foi enorme aqui nas comunidades. Um apoio faz uma revolução na autoestima, né, dessa comunidade perceber que não está sozinha nessa luta, que as pessoas valorizam o que elas estão fazendo, que elas têm conhecimento que ninguém tem, não precisa saber escrever, nem ler, mas elas têm um conhecimento daquele lugar, daquela floresta. Elas ficam tão felizes que elas têm o maior cuidado. É impressionante, se você apoia um projeto, né, de 30 mil, que para alguns é o valor de um sapato, né, de uma bolsa. O tanto de informação, de agradecimento, de fotos, de tudo de informação que a gente, relatório, mas não é o relatório formal, é do feedback que a gente recebe, porque é uma sensação de pertencimento, de repente. Uma das principais mudanças que esse projeto trouxe é realmente a qualidade de vida e acesso, né, ao saneamento básico de forma mais qualitativa. Sair da sua casa à noite, chuvoso, para ir ao banheiro, não poder ir ao banheiro é uma situação realmente muito delicada, que nenhuma família merecia passar por isso. Então era um espaço longe da casa e que no inverno era cada vez mais difícil usar, porque chovia, não dava para vir. Aí às vezes aí o buraco enchia, né? Aí ficava muito feio. E à noite nem pensar em usar o banheiro, não dá para sair. À noite nem pensar em usar banheiro, porque é muito perigoso. E agora as pessoas têm condições de usar o seu banheiro, têm condições de ter o banheiro dentro de casa e ainda ter no final, né, uma bananeira dando banana, um girimum, uma tajoba. Então é um ciclo que se fecha e a gente fica bem realizado, inclusive com condições de replicar esse projeto em outros municípios, outras cidades do Brasil, com qualidade realmente de qualidade de solo e de água para as famílias. Esse é o grande objetivo de todos nós que fazemos apoios desse tipo, é que não vai ter democracia nesse país se todos não forem parte dela. A gente faz todo um malabarismo, né? A gente, no nosso campo socioambiental, a gente foi crescendo as relações com os financiadores, sempre tentando obter a atenção das pessoas que têm recursos aqui no Brasil, para que elas se engajassem também, mas isso até hoje não aconteceu. Então, 99,9% do recurso que a gente capta, e que são alguns milhões de dólares por ano, vem de fora do Brasil. Mas não é por interesse deles, é por interesse nosso de buscar para aplicar onde a gente, sociedade, acha que precisa investir. Nós ganhamos um presente, que foi uma milionária americana, a ex-mulher do Jeff Bezos, né, do dono do Amazon. Recebeu uma grande fortuna, Mackenzie Scott, e resolveu que ela ia distribuir o dinheiro, e ela nos achou, não sei como. E a gente achava que isso seria uma mensagem muito forte para os brasileiros, né, com recursos. Uma milionária do Vale do Silício, que nunca viu nossa cara, e que ela descobriu, e em vez deles pedirem, escreve um projeto, orçamento super complicado, não, tem que mudar isso, não pode usar essa palavra. Eles perguntaram, o que vocês fazem, onde estão suas auditorias, que estão públicas no nosso site, e são impecáveis, né? Então mostram a nossa capacidade de gestão, nossos resultados, temos muitas publicações falando de como é que a gente aborda vários temas, e estão todos lá publicados. Eles simplesmente estudaram e falaram, vamos te dar 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares para vocês. E não precisa nem prestar conta, não precisa nem falar o que fez com esse dinheiro. Então é uma base de confiança que a gente ainda não criou. Então é o que falta no Brasil.
E a questão da governança, na administração desses fundos e desses projetos, isso é extremamente importante, não? Fundamental. Esse é outro problema. Vamos lá, você vê que a coisa é multidimensional, né? Você tem que ter uma governança democrática, transparente, né, e coerente. Que ela tem que estar respeitando determinados padrões de política, determinadas visões políticas, né, para poder você ter capacidade de fiscalizar, de você dialogar com aquilo que está acontecendo na realidade. E para isso eu acho que tem que ter grupos de representação, que você tem que ter a consulta dos agentes, os que estão no território, eles têm que ser ouvidos, eles têm que ser respeitados, eles têm que ser vamos dizer, a base da decisão dessas políticas e das decisões tomadas para o financiamento, para o estabelecimento da governança. Eles têm que ser parte dessa governança. Eles não podem ser só o objeto da governança, eles têm que ser parte da governança. Esse é um equacionamento também não resolvido. Aí eu faço uma autocrítica até de onde eu falo, né, do mundo das ONGs, por exemplo, né? Porque as ONGs acabam sendo as representantes falando em nome de, e quando não tem que falar em nome de, eles têm que falar por eles, né? As organizações da sociedade civil podem até participar, desde que estejam em consonância, em coerência, em respeito a essas populações. O governo não tem que impor políticas, o governo tem que sentar junto e definir as políticas com esse conjunto que está ali, que são, vamos dizer, os agentes daquela realidade, né? Eu não consigo ver governança de outra maneira. Então, uma coisa que é importante a gente falar desse projeto é que a comunidade participou de forma muito ativa. Não só as pessoas que receberam a BET, mas também os vizinhos que não receberam a BET, porque a gente não consegue atingir todo mundo, eles participaram de mutirões para ajudar a cavar a BET, para ajudar a carregar areia, a carregar brita, a carregar pissarra, a carregar pneu. Então, a comunidade se envolve e aumenta muito mais o valor do recurso que foi arrecadado, né? Tem um recurso humano, capital humano investido. E aí a gente sente que realmente, quando os vizinhos participaram, a família participou, né? A comunidade se engajou para que esse projeto acontecesse. Então, ele teve um impacto muito maior do que a gente estava pensando. Eu acho que essa é a grande diferença da nossa visão de fundo socioambiental de outros fundos que são puramente lidando com lutas humanas, né? Então, com as lutas das mulheres, com a luta dos negros. O nosso abarca tudo, porque é a justiça das populações, é o engajamento, é a possibilidade de participar, que vai também fazer com que a gente consiga continuar vivendo nesse planeta. Principalmente porque essas pessoas que a gente tem visto, né, essas pessoas mais excluídas, são as que mais entendem, estão mais perto da dor do mundo. Então, a gente usa muito essas formas para trabalhar um conceito que a gente tem lutado muito contra do campo da filantropia, né? Porque a filantropia toda é uma estrutura convencional antiga que vem de um conselho que define, né? Ou é uma família que define. Eu gosto de mar, eu gosto de floresta. Quer dizer, às vezes são famílias que fazem exatamente isso. Então, eu quero botar um pouco de dinheiro lá nas baleias, aí eu quero botar aqui no povo indígena. Pode ser qualquer coisa, mas existe muito isso. Então, é um conselho distante da realidade onde eles podem querer atuar. Até aí eles contratam os experts, né, os especialistas nas áreas onde eles querem atuar, que tem lá milhões de dólares, literalmente, para doar pelo ano, e aí talvez eles contratam também pessoas dentro dos territórios, dos países onde eles querem atuar, que também tem que provar que são especialistas, né, que são PhDs e não sei o que. Isso tudo já é um processo extremamente elitista. E aí, ainda entra a subjetividade de quem vai administrar aquela bolsa de recursos, que se são ativistas, se vêm do campo social, então aí eles têm uma ideia, uma teoria na cabeça que eles querem provar no campo, com o dinheiro da fundação. Você vê muito isso. E sempre você fica com o seu feudo, né? Então, uma pessoa que está dentro de uma estrutura dessa com acesso a muito dinheiro, acaba apoiando, né, quem ele quer de verdade. De forma geral, com esse projeto, entre tanto as pessoas que receberam as BETs, participaram das formações, participaram do mutirão, foram fazer intercâmbio, nós atingimos mais ou menos 100 pessoas que tiveram tanto aprendizagem e conhecimento do que era tecnologia, quanto participaram efetivamente dos mutirões,
quanto forem envolvidas de outra forma e também recebendo as bets na sua casa. Então, é muito difícil você furar essa bolha. Então, a gente, para não repetir nada disso, a gente não copiou nada disso. E aí é a questão do conceito do poder sobre, que é o que acontece nessa... Por mais que você não queira, você tem o poder, né? Que tem o dinheiro e define para onde o dinheiro vai e força os outros a caberem dentro do seu ângulo de visão para poder ter acesso a recursos. Se você não tem, você acaba adaptando para a demanda do financiador, que isso é um grande problema. Então, em vez de ser o poder com, que é o que a gente resolveu criar. Vamos lá ver como é que tá a bet dela, que também foi feita em regime de mutirão, né, pelo projeto. Isso. Aliás, todas as bets foram feitas em regime de mutirão. Parcerias, né, Parcerias. com o INAM, Com a comunidade. comunidade. Essa Olha, aqui a dela tem bananeira. Ai, tem a banana ali, ó. Tem um cachinho de banana ali. De banana ali que já tá. Mas tem outras plantas também que ela já tá. Tem ali, tem uma pimenteira aqui. Então, hoje, essa questão da Bet, ela deu uma aliviada bastante para nós aqui na nossa família. É porque a gente agora não tem mais dificuldade também de sair para fazer as nossas necessidades. Fazemos mesmo no banheiro, puxamos a descarga e tudo. Legal.